Fala pessoal, queria ver com vocês aqui rapidinho uma postagem muito importante do Trump. Eu não vi essa repercussão toda na mídia, na imprensa, nas redes sociais, e é importantíssimo a gente esclarecer aqui, porque vem mais tempestade, tá? Muito provavelmente vai vir mais tempestade, mais problemas que vão sendo criados por conta desse conluio entre o Lula, o Moraes, o STF, a perseguição, e tudo isso porque querem barrar de aprovar a anistia. Só que o preço está ficando muito alto. A gente vai começar aqui dando uma analisada nesse texto. É um tweet que foi feito pelo presidente Trump. Ele aqui foi traduzido com a ajuda do Google. Deixa eu ver se eu boto ele aqui. Tá bom assim. Como presidente dos Estados Unidos, isso está na Truth Social, tá? Do Trump. Como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas. Primeira pergunta que eu faço para você que está me assistindo aqui. Você acha que o Brasil está tendo um comportamento de... Seja muito bem-vindo aos Desdobramentos, o programa mais informado do mundo. Como vai você? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu relacionamento, Deus abençoe o teu casamento, o teu marido, a tua esposa, Deus abençoe os teus filhos, os teus pais, Deus abençoe a tua casa, o teu trabalho, o escritório, lá onde você está, o teu sítio, a tua chácara, o consultório, irmão, a tua oficina mecânica, a tua barraca de lanche, irmão, você que está na barraca de lanche, o teu carrinho de cachorro quente, o que quer que você faça? Seja abençoado em nome de Jesus, que a mão poderosa de Deus esteja sobre você. Deus abençoe as abelhinhas do Brasil, Deus abençoe as ovelhinhas do Brasil, Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o povo brasileiro. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, aqui está frio, 17 graus em Guaratuba, está chovendo bastante, já 2. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos observar esse vídeo agora, tá? Algumas coisas que vem acontecendo e observe bem o que você vai ouvir aqui, tá? Depois comente aí bastante aí, o seu comentário é muito importante. Eu sei que tem muitas pessoas que vão criticar, vão falar várias coisas, mas assim, ó, se você observar esse vídeo, você vai ficar impactado no que você vai ouvir, tá? Pessoas vão aí ficar admiradas porque muitas coisas vêm acontecendo muito rápido, tá? Tanto o pastor Sandro como outras pessoas vêm sempre falando, né? Os relatos que vêm acontecendo aí ao redor do mundo, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar. Depois comente bastante porque o seu comentário é muito importante. Dias, depois do terceiro dia já de chuva consecutiva, né? Uma frente fria que está aqui, está bem frio. Eu espero que aí esteja bem, que na tua casa esteja tudo bem, que você esteja bem. Obrigado, Jana. Que as coisas estejam muito bem para todos vocês, é assim que eu espero. Eu trouxe para você hoje ventos e cartas de Nárnia que eu acredito que vão deixar você boquiaberto. Boquiaberto. Você vai ficar com a boca aberta, vai cair teu queixo com as histórias fantasmagóricas que contaremos nesta quarta-feira. Eu sei que vem muita gente aqui para ouvir os contos de Nárnia, né? Aliás, quero agradecer a audiência de todo mundo, quero agradecer a audiência do pessoal de Brasília, funcionários aí de grandes ministérios, né? Que estão aqui, assistem a gente, o pessoal do café, do chá, da recepção, da segurança. Obrigado pela audiência de vocês, vocês que estão nos escritórios, né, em Brasília, com o seu foninho de ouvido. Deus abençoe você, você que é uma secretária, secretário, Deus abençoe vocês, todos que têm trabalhado em prol do Brasil. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre as nossas vidas e o Senhor os abençoe poderosamente. Eu quero trazer notícias para vocês. Tem algumas notícias aí que estão bombando no reino, né, irmão? Não tem? Tem notícias. Olha o Space Liberdade aí, ó. PT pretende transmitir ao vivo o julgamento de Bolsonaro para tentar desgastar a sua imagem. Revista Oeste, ministro Moraes dá 5 dias para a PGR se manifestar sobre prisão de Bolsonaro. CNN Brasil, Lula reconduz Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República. São 2 anos, eu acho, né? E como terminou agora, então ele foi reconduzido para mais 2 anos. Jornal Metrópolis, Lula antecipou recondução de Gonet para a PGR como resposta a Trump. Vamos comigo, irmão. Metrópolis, líder do PT, diz que Moraes é, abre aspas, um dos maiores heróis do momento, fecha aspas. Em entrevista ao Contexto Metrópolis, Lindenberg Farias disse que ministro do STF tem postura irrepreensível. Lindenberg Farias, é a sua página oficial, eu trouxe para você ver o que ele está falando hoje. Ele disse, não vai fugir.
Ministro Alexandre de Moraes concorda com o meu pedido e determina que a polícia fique monitorando Bolsonaro 24 horas por dia para evitar que ele fuja. Grande dia para a democracia, diz o Lindenberg Farias. Diário do Poder, Nicolas dispara contra a medida de monitoramento a Bolsonaro, chamando todo mundo de canalhas. Vivisa, paz, pastor. Manda um abraço para o meu pai Wilson. Seguimos crendo na vitória. Beijos. E tu, São Paulo? Obrigado, Vivi. Meu irmão Wilson, Deus abençoe vocês. Notícias políticas no X. Isso é uma conta verificada, né? Não esquece. Foi encontrado o carro dos criminosos que entraram na casa do ex-sogro ou dos ex-sogros do presidente Jair Bolsonaro. Um deles já está detido e olha a bomba que ele soltou. Esse assalto foi encomendado por um político de Nova Iguaçu. Quem será, né? No município do Rio de Janeiro. Esse político ofereceu 50 mil reais para cometer esse crime. Será que... Ela pergunta, né? Será que Lindenberg tem algo a dizer sobre isso? Diz Notícias Políticas. Magda Lídia Bicalho, MM Advocacia, Assessoria Jurídica, Luisiana, Goiás. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Vamos para frente aí. Diário do Poder. Acompanha comigo, irmão. Carla Zambelli enfrenta nova audiência na Itália sobre sua extradição, diz o Diário do Poder. Olha o Diário 360. Alô, pessoal do Diário 360. Deus abençoe vocês, todos vocês. Olha aí. Eduardo Tagliaferro, ex-chefe do TSE, é convidado para a audiência no Senado sobre prisões em massa do 8 de janeiro. Eu acho que ele não vai vir, né? Mas pode, se for virtual, aí pode ser, né? Mas pessoalmente ele não vai vir, né? Paulo Capelli, olha aí. Magnistic, Banco do Brasil não bloqueou cartões do ministro Moraes. O Banco do Brasil não cancelou cartões de crédito do ministro Alexandre de Moraes. O Mastercard bloqueado é de outra instituição. Alex Moretti, Banco do Brasil não bloqueou cartões do sancionado Moraes. O banco agora está sob risco maior de ser afetado pela lei Magnistic. Tatiana Moreno, procurando psicoterapeuta cristã ligada à geopolítica? Eu posso ajudar. Tatiana Moreno, _PSI. Obrigado, Tati. Deus abençoe você. Olha essa notícia do R7. Ministro Gilmar Mendes defende modernizar relações de trabalho e critica modelos ultrapassados, né? É um consenso isso aí, né? Daiane Peinado, indica o meu livro, Jesus se revela à mesa no Partir do Pão. Obrigado, querida, Deus abençoe. Space e Liberdade, olha aí. Gilmar Mendes se manifesta contra o fim do foro privilegiado e diz que faz sentido deixá-lo no STF, pois há muito uso e abuso. Talvez seja um tipo de casuísmo. Vamos aguardar que haja deliberação numa casa e outra, e depois, eventualmente, uma análise no Supremo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que os deputados e senadores vão acabar com o foro privilegiado? Eu posso dar minha opinião? Eu duvido. Space e Liberdade, olha aí. Deputada Júlia Zanata defende o fim do foro privilegiado e critica a deputada Tabata Amaral, dizendo que ela está do lado do STF por não gostar de Bolsonaro. Abre aspas, disse a deputada Júlia Zanata, do estado de Santa Catarina. A gente não quer uma PEC para proteger deputado que pratica corrupção, mas sim para proteger o nosso mandato, fecha aspas. Band Jornalismo, PEC da blindagem. Olha o que eu falei, foro privilegiado já não é visto como vantagem pelo Congresso. Porque vai todo mundo não, né? Mas muita gente aí tem processos parados no STF há anos, né? E se tivesse na justiça comum, os caras já estariam aí com certeza numa condição bem pior, né? Metrópolis política, dá uma olhada aí, irmão. Mota lamenta a resistência dos Estados Unidos. Abre aspas, ele disse. Não tem como dialogar sozinho, fecha aspas, disse Mota. Basta 360, logotipos e sites, fé em Deus. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Gazeta do Povo. Lula é alvo de notícia crime por fala vista como racista pela oposição. Folha de São Paulo. Após fala de Lula, União Brasil antecipa a decisão de deixar o governo. Band de jornalismo de novo. Eleições. Lula escolhe Tarcísio em 2026 e expõe governador de São Paulo a vidrado. Deixa eu falar uma coisa para você. O que eles estão fazendo? O que o governo do PT está fazendo? Eles querem criar uma confusão, uma briga entre os candidatos de direita, né, colocando o Bolsonaro como uma carta fora
do baralho, mas não é, né? O candidato da direita é o presidente Bolsonaro, continua sendo, não é? Continua sendo. O Tarcísio não vai ser o candidato da direita, não vai ser o presidente Bolsonaro, né? É o que todo mundo espera e acha, e o Tarcísio também. Então, quando a Band de Jornalismo fala isso, ele fala daquilo que o PT acha. Não quer dizer que seja isso que vai acontecer, né? Coluna Cláudio Humberto, dá uma olhada aí, meu queridão. Lula libera 200 milhões de reais para titulares da CPMI criada para investigar roubo no INSS. 200 milhões é para suas emendas parlamentares, você já sabe disso. No centro da política. Pessoal, dê essa pausa aqui, pessoal, para que você possa comentar o que você está achando desse vídeo, tá? Você que está chegando agora, não entendeu ainda o contexto de todo esse vídeo, volte ele para que você possa entender. E depois comente bastante aí, tá? E observe bem que são algumas palavras aí, palavras importantes, tá? Que estão sendo ditas aqui. E eu gostaria que você opinasse aqui agora e comentasse aqui. Você que ainda não segue as nossas redes sociais, tá? Vai estar tudo disponível aqui embaixo na descrição deste vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar acompanhando aqui esse vídeo. Afrontar as empresas de tecnologia. Você lembra do Twitter Files Brasil? Você lembra mesmo da Vaza Toga 1 e 2? As ordens secretas do Moraes para bloquear pessoas no Twitter e em outras plataformas durante a eleição de 2022, o relatório do congressista Jim Jordan, presidente da CCJ dos Estados Unidos, de quase 500 páginas, mostrando essas ordens secretas e os e-mails trocados entre o Twitter e o TSE e o STF à época da eleição de 2022. Vamos continuar aqui. Impostos digitais, legislação de serviços digitais e regulamentação de mercados digitais são todos projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Aí aqui, meus caros, eu perguntei lá no ChatGPT o que tem com relação a esse tema entre o Executivo e o Legislativo brasileiro. Aí tem lá, em 12 de agosto de 2025, Lula anunciou que o governo elaborou um projeto de lei para regulamentar as redes sociais e as Big Techs. Tá? No ponto seguinte, você tem lá, no segmento foi confirmado que veio do Congresso correria após ouvir diversas empresas do setor. Ponto número 2, projetos de lei em preparação, agosto de 2025. Outro projeto de lei para regulação de internet. Isso daqui, vale lembrar, no momento em que vem depois da excelentíssima, ultra inteligente Janja pedir suporte da China para censurar os conservadores no TikTok. Vocês não sabem disso, né? Que não é só também no governo Lula. Existe ministro do STF que fala que é notório que todos admiram o governo chinês. É inacreditável. Mas isso tudo está tendo consequência. Vamos retornar aqui para a carta do Trump? Então, ponto número 1. Falamos aqui dos ataques, né? Todo mundo sabe que isso daí ocorre, né? As empresas de tecnologia no Brasil são estupradas, em bom português. Já teve X sendo expulso, já teve Telegram sendo expulso, congelamento até da Starlink durante a discussão com o X. Você já teve o WhatsApp que já foi desligado durante algumas horas ou dias. Enfim, é um samba do crioulo doido onde ninguém respeita o marco civil da internet. E, inclusive, o marco civil da internet foi alterado, a gente vai chegar lá aqui, porque também é uma espécie de regulamentação, não vindo pelas mãos do Congresso, mas pelas mãos do STF. Eles também, escandalosamente, dão passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. Acabei de falar aqui de TikTok, de cooperação do Lula, né, e da Janja para censurar o Brasil, para importar a censura da China. Isso precisa acabar, e acabar agora, em caixa alta. Tá? O marco civil da internet, para quem não conseguiu entender ainda, basicamente o STF ele esquentou as ilegalidades que o Alexandre de Moraes fez lá em 2022. Porque em 2022 o Alexandre de Moraes não poderia derrubar os perfis, não poderia ter mandado aquelas ordens secretas, não poderia, por exemplo, violar os 48 horas para que o usuário bloqueado apresentasse a sua defesa. Isso tudo está no marco civil da internet. Mas, com a regulamentação do mês passado, a despeito dos avisos vindo dos Estados Unidos, o STF atropelou o Congresso e regulamentou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a fim de dar poderes a todos os juízes brasileiros. E aí, no caso, essa lei penal é mais benéfica ao Alexandre de Moraes, um criminoso, então ela retroage, a fim de que fosse dado poderes a esses juízes para derrubar as plataformas. Então, se você reclamou do Xandão derrubando 100 a 200 perfis conservadores na eleição de 2022, agora qualquer juiz do Brasil, e se não me engano são 18 mil juízes brasileiros, se eu não estiver equivocado, qualquer um deles poderá fazer a mesma coisa que o Xandão fez em 2022, eles poderão fazer no ano que vem. Consegue entender que o Trump aqui está defendendo eleições limpas e transparentes, ele está defendendo aqui a liberdade de expressão, ele está mesmo defendendo a liberdade de imprensa, porque se a imprensa utiliza das redes sociais para dar sua notícia, como a Revista Oeste, como o Terça Livre, como a Jovem Pan lá em 2022,
ela vai acabar sendo censurada. Voltando aqui para o Trump, com esta verdade, notifico todos os países com impostos, legislação, regras ou regulamentações digitais de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais, substanciais, às exportações daqueles países para os Estados Unidos e instituirei restrições à exportação de nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Meus caros, eu vou ter que repetir isso daqui. Isso aqui vocês têm que entender. Com esta verdade, porque é verdade, né? Há um privilégio à China em detrimento das empresas americanas. Ninguém convidou o Mark Zuckerberg, ninguém convidou, ou melhor, convidaram ele durante o governo Biden, né? O pessoal ali do Facebook, do Google, etc. Agora, né? Convidaram o pessoal da China, porque não dá mais para convidar o Mark Zuckerberg, o pessoal da Google, etc., porque eles estão ali junto com o presidente Trump. Notifico todos os países com impostos. Alô para você aí, Tachad, imposto digital sobre as plataformas. Mesmo Netflix, né? Legislações. Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Hugo Mota que botou a toque de caixa lá o requerimento de urgência para um projeto de lei nesse sentido aqui de regulamentação de internet. Provavelmente sendo pressionado pelo STF, porque o STF atropelou o Congresso, regulamentou o artigo 19, aí agora está botando a faca no pescoço do Hugo Mota para dar andamento nesse projeto aqui, para dizer ao STF, olha, a gente não regulamentou nada, inclusive o Congresso fez a vontade do povo. Foi aprovado através de votação simbólica e retirado em cima da hora, tá, para aprovação desse projeto. Isso ocorreu semana passada na Câmara dos Deputados. Mas é ao menos o requerimento de urgência. Legislação, regras ou regulamentações, que foi o que a gente acabou de ler aqui, como fonte do ChatGPT, do que o Lula está fazendo. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês por ter assistido esse vídeo até o fim. Peço a vocês que deixem seu like, compartilhe, convide mais pessoas para estar assistindo aqui o nosso conteúdo, tá bom? E gostaria de fazer um convite também para vocês, para que você seja membro do canal. Você sendo membro do canal, você sempre vai receber essas palavras proféticas, desdobramento, todas as notícias que vêm acontecendo ao redor do mundo aqui do canal, você vai sempre receber em primeira mão, você sendo membro do canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, até um próximo vídeo, assim se Deus permitir, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.